Olá! Bom, nós vamos dar início a mais uma aula sobre HVDC e hoje a gente vai começar a estudar alguns componentes específicos de um link HVDC, né, em maiores detalhes. E vamos abordar pontos específicos, né, de um sistema HVDC, em especial no que diz respeito ao sistema HVDC do tipo LCC. A gente vai entrar em maiores detalhes, dentro em breve, sobre os tipos de HVDC, né, as tecnologias atuais dos HVDCs. E entre essas tecnologias existe a tecnologia LCC, e dentro desta tecnologia nós vamos destacar alguns componentes, né? Bom, seguindo com a nossa apresentação, vocês estão vendo algumas topologias, né? Do lado esquerdo nós temos o HVDC baseado nessa tecnologia LCC, que falei aí há pouco para vocês, né? O LCC significa Line Commutated Converter, ou seja, é uma tecnologia baseada em conversor comutado pela linha, ou seja, tiristores, tá certo? Então, são conversores comutados pela linha. Então, significa dizer que nesta tecnologia eu vou usar tiristores. Para esse tipo de tecnologia, nós utilizaremos tiristores. A outra tecnologia existente, né, são os HVDCs baseados em VSC, ou Voltage Source Converter, conversor fonte de tensão, tá certo? Para essa tecnologia, o interruptor utilizado é o IGBT, como vocês estão vendo aqui nessa figura, tá? Do lado direito. Então, nós podemos ter tecnologias de HVDC baseados em conversor fonte de tensão, para as quais se utiliza o IGBT como interruptor, ou nós podemos ter tecnologias de HVDC baseados em LCC, tá certo? Ou conversor comutado pela linha, né? Para as quais o interruptor utilizado é o tiristor. Okay? A grande maioria dos sistemas atuais, eles são baseados em LCC. Por quê? Porque geralmente um sistema HVDC é um sistema que demanda muita energia, né? Processamento de energia é altíssimo. Então, hoje a tecnologia mais adequada para se trabalhar com grandes blocos de processamento de energia, tá certo? É a tecnologia que utiliza o tiristor como o interruptor. Evidentemente, essa tecnologia trabalha com frequência de comutação baixa, ou seja, frequência de comutação que vai operar, tá certo, ali na ordem da frequência da rede elétrica. Então, dependendo da rede elétrica, se tem frequência em 50 Hz ou 60 Hz, a ordem da frequência de comutação será na mesma ordem da frequência da rede, tá certo? Justamente porque essa tecnologia, ela não, pela própria limitação do interruptor que é utilizado nesta tecnologia, no caso o tiristor não opera com altas frequências de comutação, então você tem aí esta limitação natural. Por conseguinte, né, você pode processar maiores blocos de energia, porque você não sofre tanto com as perdas de comutação. Por outro lado, nós temos uma tecnologia emergente, né, para a qual hoje já existem muitos HVDCs instalados,
tá? E cada dia que passa, com o avanço da ciência dos materiais, com o avanço da indústria que fabrica componentes de eletrônica de potência, no caso aqui mais específico, os IGBTs, né, irão funcionar como interruptores, né, com o avanço cada dia maior desta tecnologia, cada vez mais se observa, né, instalados em nível mundial, HVDCs baseados em tecnologia conversor-fonte de tensão, para a qual essa tecnologia utiliza o IGBT como interruptor. Tá? Mas ainda existe essa limitação, se por um lado é permitido trabalhar com maiores frequências de comutação, né? E aí você tem todas aqueles benefícios de trabalhar com alta frequência, mas por outro lado você também sofre bastante com as elevadas perdas de comutação. Mas existem muitos sistemas de HVDC hoje baseados em conversor fonte de tensão que utiliza, no caso, os IGBTs como interruptores. Tá? A gente vai se concentrar mais nos HVDCs baseados em LCC, né? O conversor comutado pela linha. Tá? Muito bem. Baseado nisso, a gente vai começar a descrever ou conversar, detalhar melhor alguns componentes que estão geralmente presentes nesse tipo de instalação, nesse tipo de configuração. Tá? Bom, então aqui nós vamos começar com falando um pouquinho sobre os cabos, né? Falando um pouquinho sobre os cabos. Então, ele fala sobre os cabos utilizados num link de transmissão de energia elétrica, tá certo? A corrente contínua, a alta tensão, né? E a gente vai ver que existem diferenças entre os condutores, entre os cabos utilizados em HVDC e os condutores ou cabos utilizados em HVCAC, no caso, né? HVDC e HVAC, né? Os cabos baseados em HVDC são diferentes dos cabos baseados em HVAC, ok? Lembrando que no caso do HVAC, como essa corrente ela possui uma frequência, né, seja ela 50 Hz, seja ela 60 Hz, naturalmente você vai ter o efeito pelicular, ou seja, a corrente ela vai se espalhar e procurar se concentrar na superfície deste cabo, deixando o centro deste cabo livre, né, sem fluxo de elétrons. Para os cabos que são empregados na tecnologia HVDC, isso não ocorre. Ou melhor, ocorre em menor escala. Aí você pergunta, mas professor, a corrente não é contínua no HVDC? No mundo ideal, ela seria contínua pura. No nosso mundo, mundo real, vocês vão observar, eu já tenho mencionado isso para vocês, tenho conversado algumas vezes deste nível de detalhamento com vocês, que no mundo real, na verdade, a corrente DC de um HVDC, ela é a maior parte composta por uma componente contínua pura, mas você pode ter algum ripple, alguma ondulação, tá certo? Em corrente alternada, ainda que essa ondulação seja diminuta, mas você tem. E se você tem, você vai ter em menor escala, mas terá os mesmos efeitos que teria nos cabos para HVAC. Bom, mas o fato é que
em um sistema HVDC, você terá a instalação de cabos confeccionados para operar com tecnologia AC e cabos confeccionados para operar com tecnologia DC. Certo? Estarão os dois, porque geralmente você vai cair, tá certo? Invariavelmente você vai cair num desses três modelos que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, se você tem uma linha de longa distância, tá? Então você vai ter um sistema CA, você vai ter os transformadores, tá certo? Dos conversores. Você vai ter a conversão CA-CC. Essa energia, essa característica de energia DC, ela irá utilizar uma linha de transmissão para o deslocamento desse grande bloco de energia, tá certo? Por uma longa distância. E na outra ponta, na outra extremidade, você terá mais uma vez conversão, e dessa vez CC, CA, né? Transformador do conversor e sistema CA. Então você vai ter CA-CC, conversão, aí você vai ter uma transmissão em corrente contínua e depois você vai ter novamente conversão, dessa vez CC-CA e corrente alternada novamente, tá certo? Então esse é o modelo para longas distâncias. Você também pode ter os cabos, tá certo? Sendo transmitidos através de linhas submersas, né? No mar, por exemplo. Então é bastante comum se você tem grandes parques eólicos, né? Muito afastados da costa. É importante que se frise esse detalhe, né? Não é qualquer parque eólico que vai transmitir a sua energia, a energia gerada para o continente, através de uma linha HVDC submersa. Geralmente, o que se faz quando se está perto da costa, e esse perto aí eu colocaria um número de até 5 quilômetros da costa, o normal é se transmitir através de cabos subterrâneos, porém em CA mesmo, em corrente alternada. Mas se você está longe da costa, por exemplo, Mar do Norte, ali você tem uma grande usina eólica, né, que está gerando ali para abastecer aquela parte de cima da Europa, não é? Sobretudo, você tem abastecimento ali da Dinamarca, Noruega, Suécia. E aí, o que ocorre? É interessante, tá, que essa transmissão seja por HVDC. É bastante interessante porque você utiliza todos os benefícios de uma linha que uma linha HVDC proporciona, tá certo? Eu não estou dizendo que aquela instalação propriamente dita do Mar do Norte, ela transmite em HVDC. É provável que, o mais provável, eu não posso afirmar categoricamente, porque não me ocorre esse nível de detalhamento, mas o mais provável, pela idade dessa linha, é que seja feito através de corrente alternada mesmo, mas eu estou propondo aqui para vocês uma possibilidade. Então, essa possibilidade seria esse modelo 2 que estou mostrando aqui para vocês. Então, você teria a geração, no caso, a partir de uma fonte renovável, no caso, a eólica, tá certo? Depois, conversão para CC, transmissão submersa, e no continente você teria mais uma vez aqui a nova conversão, tá? E transformador para jogar em CA, isso aí já no continente. Outra possibilidade é você ter esse sistema back-to-back, né? Onde
Com esse sistema, se você não precisa fazer essa conversão para longas linhas, você pode ter uma maior proximidade desse sistema, ou seja, em um dos lados, transformador do conversor, conversão CA/CC, tá certo? Link DC, você vai ter aí um elo DC, depois nova conversão DC AC e transformador do conversor na outra ponta, na outra extremidade, tá certo? Mas o que eu gostaria de deixar claro é que a diferença entre esse sistema 3, por exemplo, e os demais, é que aqui você tem a ligação do link DC propriamente dita, né? Entre os dois conversores. Isso aí não vai através de uma linha de transmissão, você vai ter a ligação física, porque esses dois conversores eles estão mais ou menos próximos, tá certo? Então existe um HVDC, existem sistemas HVDC baseados nessa tecnologia back-to-back, e nós temos até aqui, entre Brasil e Paraguai, um sistema assim, certo? E o interessante desses sistemas é que como você tem duplo estágio de conversão, nada impede de você trabalhar com um nível de frequência do lado CA 1, eu vou chamar aqui à esquerda CA1 e à direita CA2, tá certo? CA2. Então, esses dois níveis de frequência podem ser distintos. Por exemplo, você pode ter 50 Hz deste lado, do CA1, e no CA2 você pode ter 60 Hz, né? Porque você tem duplo estágio de conversão e não vai fazer diferença nenhuma para o sistema, para o processamento de energia em si, tá certo? Se aplica a todos os outros também esse efeito, tá? Bom, então, passando aqui adiante, pessoal, existem mais características a respeito de se utilizar linhas CC ou linhas CA para transmissão de energia, e aí ele está destacando aqui, antes de eu continuar, pessoal, eu gostaria só de lembrar para vocês que esse material ele foi extraído de um treinamento, foi feito, né? Eu fiz esse treinamento alguns anos atrás, eu acho que foi no ano de 2018, se não me falha a memória, um treinamento ministrado pelo Sigre Brasil, né? Foi no Rio de Janeiro, com alguns parceiros, entre eles a Siemens. E eu tomei a liberdade de utilizar alguns slides, né? Um fragmento deste material. É permitido que isso ocorra, que isso possa acontecer, tá certo? Isso aqui não está caracterizando nenhum plágio, tá certo? Porque eu estou utilizando um fragmento para educação. Então, eu estou usando não o trabalho todo, mas somente um fragmento deles, né? Eu estou utilizando aqui, eu acho que talvez uns 8 a 10 slides, né? Fiz questão de deixar a logo das Siemens para lembrar sempre que esse material foi produzido por ela. E estou só fazendo esse parêntese aqui para que fique bem claro que esse material foi produzido pelas Siemens e, por outro lado, eu não está configurando nenhum plágio, porque eu estou usando apenas um fragmento desse material para fins educacionais, certo? Então, só esse parêntese aqui, tá? Bom, então, dada essa consideração, né, feita essa consideração, vamos seguir adiante. Então, o que está sendo chamado a atenção, tá? Aí ele pergunta, por que HVDC? Aí ele está falando aqui, ó, que os sistemas, né, de cabos baseados em corrente alternada, eles têm algumas limitações, né? E ele chega até a falar que limitações significantes, ok? Bom, a gente vai logo atacar
a maior delas, né, ou pelo menos a mais destacada pelos fabricantes, né? Então ele diz aqui, ó, as características típicas, né, de tensão e corrente para um sistema de 500 kV, 60 Hz, tá certo? Os condutores, né, utilizados são de condutores de cobre, não é? 2.000 milímetros quadrados, ok? E com uma isolação de XLPE, dado o nível de tensão, ok? XLPE. Aí a potência nominal de transmissão, né? 1 gigawatt ou 1.000 megawatts a uma distância de 50 metros. Né? As características para essa distância, resistência 12 milésimos de ohm por quilômetro, né? Capacitância 200 nanofarad por quilômetro, tá certo? E a indutância 0,60 milihenries por quilômetro. Então, isso aí foi um levantamento feito antes de fazer esses testes aí que o estudo apontado pela Siemens revelou, certo? Bom, aí ele diz, olha, para essas condições, em uma linha HV-AC, é necessário a instalação de reatores do tipo shunt para compensação. Então, preciso instalar reatores, eu preciso colocar característica indutiva na linha dada a forte característica capacitiva. O modelo da linha é um modelo que está aqui, eu estou tendo um pouco de dificuldade com o mouse, porque esse mouse ele tá um pouco mais sensível, né? Eu teria que trocar de mouse, mas enfim. Bom, então aqui é o modelo utilizado, né, pela Siemens para fazer esses testes, tá certo? E o modelo Pi, né, bem característico de linha de transmissão. E para o qual esse modelo revelou que essa compensação, né, teria que ser feita em ambas as extremidades, é uma compensação para 470 mVAR, tá? Olha só, a uma distância 50 a cada 50 quilômetros seria necessário esse tipo de instalação, esse tipo de compensação, não é uma compensação a partir de reatores shunts instalados para compensar 470 mVAR em ambas as extremidades a cada 50 km. Tá? Então, isso limita bastante e onera também bastante a sua transmissão, a sua linha de transmissão. E olha que você só está transmitindo 1.000 megawatts, tá certo? 1.000 megawatts. Bom, um outro componente, pessoal, que é bastante estudado, tá certo? Está em bastante evidência em uma instalação HVDC, são os interruptores. E aí, eu vou também traçar um paralelo entre as duas topologias, né, de HVDCs que nós destacamos aqui no início, né, da apresentação. Então, a tecnologia HVDC baseada em LCC, é uma tecnologia clássica, e a tecnologia HVDC baseada em VSC, né, conversor fonte de tensão. Para a Siemens, vocês estão vendo aqui HVDC Plus. A Siemens, para diferenciar o produto dela dos demais, ela chama esse tipo de HVDC, o HVDC baseado em conversor fonte de tensão, aquele HVDC que utiliza o IGBT como interruptor, ela chama de HVDC Plus, mas essa nomenclatura é a nomenclatura da Siemens. Não significa que os outros fabricantes vão utilizar, tá certo? Então, e aí ela utiliza para o LCC o HVDC clássico. Então, essas são as nomenclaturas empregadas pela Siemens, ok?
Então, olha só, vou começar aqui pelo LCC. Aí ele diz o seguinte, olha, o conversor é um conversor fonte de corrente, né, no caso, né, conversor fonte de corrente, é comutado pela linha, tá? Por que ele é um conversor fonte de corrente? Porque ele é esse conversor, ele é baseado em um tiristor com indutores de alisamento. Então, ele é um conversor fonte de corrente, não um conversor fonte de tensão, tá? Muito bem. Aí ele utiliza como válvula os tiristores, né? Utiliza os tiristores como válvula, tá? Com a capacidade de ligar, tá? Então eu ligo o meu tiristor no acionamento e o bloqueio é feito pela linha, por isso daí o nome conversor comutado pela linha, né? O bloqueio é feito pela linha, bloqueio natural, como é conhecido dentro da eletrônica de potência, tá? Bom, aí olha só, aí ele vai falar aqui sobre as características dos produtos da própria Siemens, né? Então, eles têm conversores que podem chegar, ou sistemas HVDC que podem chegar até 10.000 megawatts. Até 10.000 megawatts. A mais menos 800 kV. Lembrem que o sistema Xingu estreito é mais menos 800 kV, né? Ele utiliza essa tecnologia, porém, ele é um sistema de 4.000 megawatts, né? 4.000 megawatts. Aqui, os conversores podem chegar até 10.000, a Siemens garante, tá? Ok? Aqui a gente tem algumas figuras, né? Internas, né? Aqui é o conversor, aqui na figura acima, aqui você tem o interruptor, né? No caso o tiristor. Eles utilizam essa nomenclatura válvula, pessoal, porque em eletrônica de potência aplicada a sistemas de potência ou a grandes níveis de potência, não se usa a nomenclatura interruptor. Eu estou usando aqui com vocês essa nomenclatura porque vocês já são acostumados da eletrônica de potência, não é? Então vocês utilizam a chave ou interruptor. Na eletrônica de potência aplicada a sistemas de potência, geralmente se utiliza válvula, tá? Porque a válvula dá uma ideia mais completa do interruptor, ok? Quando se utiliza a nomenclatura interruptor, você tem a ideia de um componente, somente aquela chave, tá certo? Uma pastilha dessa daqui que vocês estão vendo. Mas quando se utiliza válvula, você já sabe que, na verdade, o que vai representar um interruptor é um conjunto associado, é uma associação de interruptores que podem estar em série, em paralelo ou mista, geralmente mista. Então você tem uma matriz série paralelo, tá certo? Caracterizando um interruptor. Isso vale tanto para o tiristor quanto vale também para o IGBT, tá certo? Vale para o IGBT também, mesma coisa, tá? E o IGBT mais ainda, você vai precisar de válvulas com um maior número de componentes. Por quê? Porque o IGBT ele vai trabalhar com maior frequência. Se ele trabalha com maior frequência, ele perde capacidade de condução de corrente. Então você precisa de uma maior associação, tá certo? Para conduzir, para transferir ou processar uma capacidade considerável de potência, de energia, tá? Bom, então você tem aqui, olha só, do lado direito você tem os HVDCs que são baseados em conversor fonte de tensão, tá certo? Autocomutado, né?
Então, eles têm capacidade tanto de ligar quanto de desligar, né? Diferente dos tiristores, geralmente utilizados o IGBT, tá certo? Você pode utilizar com topologias meia ponte ou ponte completa, como a gente viu no slide anterior, tá? Com a corrente direta de até 2 kA, né? Uma corrente bastante considerável, tá? Os cabos, eles são cabos para 640 kV DC, tá certo? Entre 600 e 640 kV, isso em nível DC, com isolação de XLPE, tá certo? XLPE, que trocou um pouquinho, tá? Muito bem, aqui também são mostradas instalações, né? De HVDC, sistemas HVDC baseado nessa tecnologia, ok? Então, como falei para vocês, é uma tecnologia emergente, mas está ganhando bastante força, né? Dada a flexibilidade de se utilizar sistemas baseados em IGBT, né? IGBT já é um componente consagrado, tá? Mas, como falei para vocês, o tiristor ele tem muita capacidade de processamento de energia, trabalha em baixa frequência, então são sistemas que ainda vão perdurar por bastante tempo em termos de instalações HVDC. Vamos seguindo. Aqui mais instalações para vocês, aqui de um HVDC clássico, né, do tipo LCC, né, também um pátio instalado pela Siemens, ok? Aqui nós temos um esquemático de como funcionaria essa solução, né? Onde nós temos os transformadores, né? Transformadores dos conversores. E aqui vai ficar bem bacana porque isso aqui é um sistema, como eu falei para vocês, é um sistema real, né? O esquemático, apesar de simples, simplório, né? Simplificado, é um esquemático utilizado nas apresentações formais das Siemens. Então, é o que eles têm em casa, é o que eles utilizam como tecnologia LCC. Então, você tem de um lado, dos dois lados, né, de numa extremidade e na outra extremidade, os transformadores dos conversores, né? E esse transformador ele é do tipo primário e 2 secundários, ou primário, secundário e terciário, como queiram. Um dos secundários em estrela, primário em estrela, um dos secundários em estrela, o segundo secundário em delta, justamente para que você tenha você tem 2 conversores de 6 pulsos em série, tá? Quando você faz isso, né, deslocando 30 graus essa conversão, você na verdade vai transformar o que seria 6 pulsos em 12 pulsos. Então aqui você teria um conversor de 12 pulsos, como aquele trabalho que eu pedi para vocês detalharem, tá? De um lado e de outro, né? De um lado fazendo a conversão CA-CC e no outro fazendo a conversão reversa CC-CA, tá certo? Então, uma linha clássica de HVDC LCC. Bom, aqui nós temos maiores níveis de detalhamento, né? Maiores níveis de detalhamento, olha só. Isso aqui é o que ele chama de, aquilo lá que eu estava falando para você, isso aqui é o que ele chama de válvula, né? Isso aqui é o que ele chama de válvula. Vocês vão observar, né, que aqui já começam a aparecer aqui à esquerda alguns filtros, né? Alguns filtros. Você, na própria válvula, você tem a proteção
né? Então você tem o que ele chama de para-raios, né? Instalação de vários para-raios aqui. Okay? Do lado direito está mais completo, né? Então você tem um diagrama simplificado e um diagrama mais detalhado à direita, mais simplificado à esquerda. Então você vai ter ali esses conversores, né, operando juntamente, em conjunto com os transformadores. Porém, esses conversores, eles são baseados em tiristor e eles têm cada tiristor desse, ou cada válvula, a gente vai interpretar isso aqui como válvula, cada válvula dessa, tá? Nós precisamos proteger essas válvulas contra sobretensões. Então, cada uma delas vai ter ali o seu próprio supressor de sobretensão. Ou, se vocês quiserem chamar de para-raios, também é uma nomenclatura bastante utilizada para sistemas de potência, certo? Então, você teria ali os para-raios ou os supressores de sobretensão, tanto do lado CC quanto do lado CA. Aí vocês vão ter também os fios, vão aparecer muitos detalhes, tá, que até então não tinham ocorrido para a gente. Bom, e aí você tem, olha só, você tem o nível de detalhamento, né? O nível de detalhamento para essa conversão, né? Onde você tem a conversão do lado CA para o lado CC, ou seja, você vai ter, tá certo? O sistema CA, você vai ter os transformadores, ou o transformador, né? Um transformador trifásico ali, tá certo? Com os dois secundários, né? Como a gente viu no slide anterior. E logo em seguida o conversor, fazendo esse processo de conversão. Aí você diz, olha, professor, eu não entendi direito o porquê dessas formas de onda. A gente vai ter uma aula específica, pessoal, para estudar somente a comutação. Então, a gente vai tratar dessas formas de onda em maiores detalhes para que vocês entendam por que ela fica bastante recortada dessa maneira, tá certo? Vocês vão entender isso direitinho, mas não é o objetivo da aula de hoje. A aula de hoje a gente está explorando, está detalhando alguns componentes do sistema, porque o assunto da vez, a bola da vez agora são os componentes de um sistema HVDC. No caso, a gente está escolhendo assim com um asterisco, tá certo? Claro que a gente procura falar da forma mais genérica possível. Muitas coisas que servem para o HVDC baseado em LCC também servem para o HVDC baseado em VSC. Porém, a gente vai assim com um asterisco, né? Falando assim em termos bem colocando entre aspas, tá? A gente vai focar um pouco mais na topologia LCC, tá certo? Colocando aí bastante aspas, né? Porque o objetivo aqui maior é ser o mais genérico possível. Bom, então, para que fique bem claro, né, o que nós estamos tratando aqui, esse processo de conversão, ele vai gerar, né, esse aqui propriamente dito, que eu estou mostrando para vocês, ele é composto por apenas uma ponte de 6 pulsos. Então, ele vai gerar, né, uma forma de onda de 6 pulsos. Ok? E claro que o formato dessa forma de onda
contínua, dita contínua, né? Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, começa com verde, aí vermelho para destacar, depois azul. Essa forma de onda contínua, o formato dela vai depender bastante das variáveis envolvidas, sobretudo do ângulo de disparo, esse alfa aqui, o ângulo de disparo dos tirostores, tá certo? Vai depender também, claro, do reator de comutação. Então, como eu falei para vocês há pouco, nós teremos uma aula somente sobre comutação para que nós entendamos, né, o comportamento, esse comportamento aqui, um pouco peculiar, um tanto peculiar, né, no formato dessa forma de onda de tensão aí contínua de 6 pulsos que vocês estão vendo. É claro que nos sistemas reais, os sistemas instalados, você terá 2 conversores de 6 pulsos em cascata, em série, como falei para vocês, né? Com uma defasagem de 30 graus, o que vai configurar um conversor de 12 pulsos. Uma forma de onda, naturalmente, de tensão de saída também de 12 pulsos. Muito bem. E no final das contas, né? Então, se a gente se a gente pensar, tá certo? Se nós pensarmos nessa forma de onda, né, de tensão de saída, e aí a gente já estamos mostrando somente um lado do ponto de vista do conversor, né? Somente o lado do retificador, mas nas formas de onda a gente já está mostrando o efeito tanto do retificador quanto do inversor, tá certo? Tanto o retificador quanto o inversor. O inversor acontece o processo inverso, né? Do que acontece aqui no retificador. A partir dessa forma de onda, ele vai conceber uma forma de onda de tensão alternada do lado CA. Mas, para que ele fizesse essa concepção, né, essa síntese, sintetizasse essa forma de onda de tensão CA, né, na extremidade após o inversor, né, da melhor forma possível, né, seria necessário que essa forma de onda de tensão contínua fosse puramente contínua. Vocês já estão vendo que ela não é. Então, a gente já até discutiu em sala de aula quais eram as implicâncias que teríamos, né, na forma de onda CA, caso ela fosse concebida a partir de uma forma de onda CC com algum tipo de oscilação, algum tipo de distúrbio, né? A gente já discutiu um pouco sobre isso. Ou seja, ao invés de aparecer somente as harmônicas características, iriam aparecer, além dessas, também harmônicas não características. Tá certo, pessoal? Então, quando a gente fala aqui o ângulo de disparo alfa, tá certo? Esse gama, tá certo? Esse U. Então a gente está falando aqui ângulo de disparo do retificador, a gente está falando de ângulo de comutação, que é outro conceito que a gente vai aprender mais à frente, a gente está falando do ângulo de disparo do inversor. Então, são variáveis que eu já estou adiantando para vocês, mas que a gente vai tratar mais adequadamente em outra aula, tá certo? Uma aula específica só para entender a comutação, o processo de comutação. Pois bem, o mais importante desse bate-papo, dessa conversa toda que nós temos agora, é vocês observarem que esse processo, né, vai implicar naturalmente no aparecimento, no surgimento, na geração de harmônicos para o sistema, tá? Geração de harmônicos, ok? E isso é algo que deve ser motivo de preocupação, tá? Ou pelo menos motivo de atenção por parte de nós engenheiros,
Então, os harmônicos em um sistema, eles podem ter complicações, podem gerar complicações muito importantes para esse sistema. Então, ele está falando aqui, olha, uma topologia baseado em conversor LCC, né, esse conversor fonte de corrente comutado pela linha, ele consome potência reativa. Eu não gosto desse termo consome potência reativa, esse termo é inadequado para mim, tá certo? Mas é um termo bastante utilizado no nosso meio, ok, pessoal? Mas eu quero aqui fazer um destaque, tá? Abrir um parêntese aqui para alertar para vocês que eu não concordo com esse termo de consumo de reativo. Ele consome reativo, ou ele gera reativo, consome reativo, né? Esses termos não são adequados, tá? Numa outra oportunidade a gente vai tecer maiores detalhes e eu vou poder explicar para vocês porque que eu não concordo com esse termo. Muito bem, mas ele está dizendo que, olha só, ele consome reativo, potência reativa, né? E produz harmônicas correntes para os transformadores e também para o lado CA, tá certo? Da rede elétrica, tá? Esse efeito ele pode ser diminuído, né, por meio de filtros CA e bancos de capacitores, certo? Então eu tenho filtros CA minimizando esses efeitos, também bancos de capacitores. Então a gente já tratou um pouco desse tema mais atrás, mas aqui a gente está contextualizando. Então vou para a gente encerrar a nossa aula, né? Essa pequena aula sobre o tema, a gente vai mostrar aqui algumas características, tá certo? Para o sistema CA em termos de harmônicos provocados pelo efeito da comutação, né, de um sistema HVDC baseado em conversor comutado pela linha, baseado em tiristores. Ok? Aí ele mais uma vez reafirma aqui que o conversor ele consome potência reativa, né, e injeta correntes harmônicas para os transformadores, né, e para a rede CA. Ele colocou aqui filtros AC, mas na verdade o filtro AC ele vai tentar mitigar ou minimizar esses efeitos, tá certo? Muito bem. E quais são as características dessas harmônicas? Quais são as características dessas harmônicas? Olha só, geralmente por ser um conversor de 12 pulsos, né, as harmônicas características seriam, fora, claro, a fundamental, não vou contar com ela, mas você teria a 10ª e 11ª, 23ª e 25ª, 30ª quinta e 37ª, 47ª e 49ª, tá? E por aí vai, tá certo? Então, sempre os múltiplos de 12 mais ou menos 1. Múltiplos de 12 mais ou menos 1, né? Múltiplo de 12 mais ou menos 1. Muito bem. Então, você basta olhar 12, aí não tem 12, mas tem as vizinhas, né? Então, tem 11 e 13. 24ª não tem, mas tem 23ª e 5ª. 36ª não tem, mas tem 35ª e 37ª. 48ª não tem, mas tem 47ª e 49ª. E por aí vai, tá? Então, sempre assim. Porém, irão aparecer também harmônicas de correntes
não características. E aí vai aparecer a segunda harmônica, terceira harmônica, quarta, quinta, sétima. Então, todas essas harmônicas são harmônicas não características, que não deveriam estar aí, estão, porque eu vou ter eu vou estar, eu vou conceber uma forma de onda de tensão alternada a partir de um barramento, uma forma de onda de tensão CC com alguma oscilação, né? E esse efeito da oscilação ele irá se manifestar no sistema CA como harmônicas de correntes não características e nessa ordem aí que vocês estão vendo. Pior de tudo, que são ordens baixíssimas. Olha só, segunda harmônica. Você colocar um filtro de segunda harmônica é muito complicado, tá certo? Porque ele acaba roubando parte da fundamental, da energia da fundamental, tá? Porque você não consegue colocar um filtro que ele seja sintonizado justamente para a segunda. Existe para a segunda harmônica e só vai filtrar ela. Não existe isso na vida real, tá? Na vida real existe algo chamado dissintonia. E é justamente essa característica. Os filtros, eles, dependendo da qualidade, eles têm mais ou menos a capacidade de sintonia ou não, tá certo? Então ele dessintoniza, usando assim uma palavra que eu nem sei se existe no português, vou colocar também entre aspas aqui. Ou seja, ele, ao invés de filtrar somente aquela harmônica para a qual ele foi projetado, ele vai filtrar as harmônicas que estão na vizinhança, tá? Terceira harmônica também, nem precisa falar, harmônica de sequência zero. Às vezes aparece terceira harmônica de sequência positiva ou negativa, aí o transformador em delta não consegue conter, tá certo? Então tudo isso aí é problema, né? E aí ele vai caracterizando aqui, né? Ele vai caracterizando aqui de acordo com o nível de potência. Olha só, aqui a potência ativa, né, em PU, potência reativa também em PU, para um lado e para o outro, indutivo e capacitivo, né, e a potência total aqui em preto, e aqui o filtro, olha só, um filtro, houve necessidade de instalação de um filtro, 2 filtros, 3 filtros, 4 filtros, né, para minimizar este problema, né? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai começar a detalhar esses filtros, né? Que seriam os próximos componentes a se estudar do nosso sistema HVDC, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês aproveitem essa aula, mas não se resumam somente ao vídeo, vocês procurem a literatura adequada para fazer esse acompanhamento, né? Ela já está disponibilizada no Teams, tá certo? E aí a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês aproveitem bastante o vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço.